Professor Luiz Roberto Cunha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bianca. Vamos ver se melhora um pouco, né? A gente está sempre tentando atualizar aqui as notícias, as informações que vão chegando de Brasília e aqui do Rio, para tentar conter aí a crise financeira dos estados, né? E agora a nova lei de falência, como é que isso vai poder ajudar o Rio, hein? Pois é, Bianca, eu acho que quando falamos, acho que anteontem, né, um pouco aí naqueles dados, eu disse, olha, não vai ter Papai Noel, parece que está chegando a cavalaria, não é bem o Papai Noel, é a cavalaria, porque na verdade, essa lei aprovada na quarta-feira pelo Senado, que talvez não dê tempo de ser aprovada pela Câmara, os deputados já estão aí começando a tirar férias antecipadas, infelizmente, isso é a realidade brasileira, mas há uma notícia hoje no Globo muito importante, porque diz que o governo fará algum tipo de medida urgente, se não houver aprovação do que o Senado aprovou na quarta-feira, porque tem que passar pela Câmara, porque mudou uma proposta original da Câmara, o governo federal, o Ministério da Fazenda vão tomar medidas de emergência no sentido dessa aprovação da lei da falência, principalmente para tentar salvar o Rio. Qual é a ideia aqui, Bianca? Por que eu disse que a cavalaria não é Papai Noel? É porque ela é dura. Ela, na verdade, ela foi aprovada como um adendo àquela renegociação da dívida dos estados, que é aquela dívida dos anos 90 lá, que estava já sendo negociada há muito tempo, problema se usava o IGP ou IPC, qual era o melhor indexador, tudo isso. Isso é uma negociação que começou no ano passado e que era muito importante, não é? Mas aproveitaram a carona nisso, dado que a situação se deteriorou muito mais do que simplesmente essa negociação da dívida, principalmente para Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, são os três estados que se adequam a essa medida que é pré-insolvência, são estados que estão quase já em falência, não é? E aí o Senado passou a medida. A medida diz o quê? E por que ela é importante basicamente para o Rio de Janeiro? Porque ela permite, o grande problema que a gente tem sofrido aí, os funcionários têm sofrido, a tristeza, sempre o sacrifício, é aquele na hora de que vai pagar um pouquinho mais rápido o que está devendo de salários, o que está devendo, vem aquele bloqueio da União dizendo que você está devendo à União, está devendo a empréstimos no exterior, a BID, Banco Mundial, com aval da União. Isso terminaria, ou seja, o governo federal, durante 3 anos, 36 meses, 3 anos, você não teria mais esse risco, o governo federal banca esses pagamentos e o Estado, então, tem uma liberação bem razoável de recursos, porque esses pagamentos, a avaliação que tem é que para o ano que vem seriam 7 bilhões que daria de fôlego aí para o Estado do Rio. Agora, isso não vem de graça, não é? Por isso que eu falei que é a cavalaria. Isso vem com uma série de medidas, tá? Quer dizer, os estados têm que adiar aumentos salariais e outras vantagens dos servidores, mesmo que ainda não foram concedidos, mesmo que aprovados em lei. Então, na semana que vem, que tem aquela votação na Alerj, né, daqueles aumentos foram dados para policiais, bombeiros e outros, isso vai ter que ser aprovado. Né? O Estado poderá aprovar leis que podem reduzir jornada de trabalho com redução proporcional dos salários. Isso cada estado vai dizer, mas eu acho que o Rio de Janeiro vai ter muita pressão do governo federal para ser o mais duro, já que ele tem um problema maior e vai ser o mais beneficiado, digamos assim, e vai ter que aprovar, entre outras coisas, aumento da alíquota de 11% para 14% da reforma da Previdência, contribuição para a Previdência de ativos e inativos, que é uma coisa que todos os estados vão ter que aprovar. Mas aqui também tem havido uma certa dificuldade aí, não é aquele 30%, é de 11% para 14%, mas aqui querem fazer parceladinho e tal, eu acho que isso aí vai ter que ser feito, senão nós vamos quebrar, não tem outro jeito. E as medidas anunciadas ontem pelo governo federal, professor, de que forma que isso atinge o Rio e pode melhorar de alguma forma? Olha, Bianca, elas são basicamente medidas para aumentar a oferta de crédito. Quer dizer, uma das preocupações que existe muito hoje é dizer o seguinte: a economia não anda, não é por causa da PEC do teto, não é por causa do seu governo Temer ou Dilma, não anda porque a situação fiscal está uma tragédia no Brasil inteiro, nos estados pior. E o crédito está muito restrito, porque os bancos têm dificuldade de emprestar, têm medo da inadimplência, não é? Então são medidas para aumentar a oferta de crédito e diminuir burocracia. Elas têm basicamente medidas que permitem o Refis. O Refis é um programa que o governo federal vem fazendo há muitos anos, volta e meia faz, dizendo o seguinte: você está com dívida, você está devendo ao governo, etc., vamos renegociar essa dívida. Então vão ter novos Refis, entram também pessoas físicas com dívidas vencendo até 30 de novembro, ou seja, coisas
bem atualizadas, tem medidas para diminuir o custo da operação do cartão de crédito. Eu sou um pouco cético em relação a isso, mas acho que vão tentar, vão tentar. Uma coisa interessante, uma novidade, uma coisa muito antiga, que é a coisa que você não pode, se você paga o cartão de crédito, você quer pagar à vista, você não tem um desconto. Claro que ali está embutido uma taxa de juros, isso vai ter também uma medida que vai permitir explicitar essa diferença entre o valor que você compra a prazo, financiado mesmo no cartão sem juros, e comprar à vista. Então isso também é importante. Agora, ficou faltando, no meu entendimento, uma coisa que foi discutida, que aliviaria muito o bolso do pessoal de renda baixa, do pessoal aí do Estado, funcionários que estão devendo no consignado, devendo no banco, etc., que era poder usar o Fundo de Garantia para poder abater uma parte dessa dívida. O governo fez uma medida importante no Fundo de Garantia, que ele vai repassar 50% do lucro desse Fundo de Garantia, que gera lucro, ele é aplicado em financiamento de obras, etc., para os trabalhadores. Mas o Fundo de Garantia, a rentabilidade dele no ano é a TR, que é baixíssima, enquanto que o endividamento é muito alto. Essa não saiu, não há muita informação ainda por quê, parece que a Fazenda não queria. Então essa não saiu e essa seria um alívio, aí sim, mais imediato no bolso, principalmente do pessoal que está endividado aí, e no caso do Estado, dos funcionários. É tanta informação, né, professor, que vai chegando de Brasília, daqui do Rio, para tentar resolver, que fica até difícil a gente acompanhar, né? Não tem dúvida, a gente vai tentando. Muito agitado. Verdade. Obrigada por mais essa conversa, um ótimo dia, até a próxima. Muito obrigado, Zé. Um abraço para você e para os nossos ouvintes. Professor Luiz Roberto Cunha, com a gente aqui sempre sexta-feira no Boletim Lição de Economia.